Convido a você para sentarmos confortavelmente no sofá e conversarmos sobre amor por um clube de futebol. Eu sou gremista. Mas não é que eu seja gremista. Eu sou gremista. Apaixonado, alucinado, fanático, em alguns momentos chato. Eu sou gremista. Acompanho o Grêmio há muitos anos, mas quando eu falo acompanho, é de estar ali, de corpo presente, no estádio. Assisti o Grêmio jogar praticamente em todos os estádios do Brasil. Olha, até um determinado tempo, o estado que eu menos estava presente em jogos do Grêmio era o Rio Grande do Sul. Até eu comentei uma certa vez, depois de anos sem ir no Olímpico, de como era bom poder torcer para o Grêmio sem ser chamado de gaúcho viado. Eu sou gremista. A minha vida, a minha história, ela é ligada ao Grêmio. Tanto que, pelo fato de ter saído da minha casa com 17 para 18 anos e ter tocado a vida longe, não só do Rio Grande do Sul, muitos anos também fora do Brasil, o Grêmio era o elo de ligação que eu tinha com a minha família. Era eu ligar para o meu pai e perguntar como foi o time no final de semana, como estamos no campeonato tal. Então, dessa forma eu posso garantir. E se tratando de futebol, meu coração não é volúvel. Não tem lugar dentro dele para dois clubes. Eu sou gremista. Mas claro, apesar de saber que o amor, a paixão é só pelo Grêmio, não impede de eu ter carinho por outros clubes. Até mesmo pelos motivos que me levaram a aprender a gostar desses clubes. O Santos. Bom, o Santos, o meu neto ele foi criado dentro da Vila Belmiro. Ele é santista roxo. E lógico, através dele, eu peguei um carinho pelo peixe. Acompanho, torço e quero ver o peixe sempre indo bem, desde que não seja contra o Grêmio. Vamos respeitar a hierarquia. O Botafogo. Eu morei um bom eito da minha vida no Rio de Janeiro. E a torcida botafoguense foi a que eu mais me entrosei, que eu mais tinha amigos. Então a gente ia no Maracanã para assistir os jogos do Fogão. Eu gosto do Botafogo também, como também gosto da Ponte Preta. Devido aos grandes amigos que tenho ainda em Campinas. E muitas vezes acompanhei a Macaca no Moisés Lucarelli. Eu não sei se eu posso chamar a ponte de macaca, porque a coisa está de tal forma que a gente não tem até medo de falar. Então eu acompanhei a afrodescendente. Então eu gosto da Ponte Preta. Só que eu tenho uma certeza. Apesar de ter carinho por outros clubes, eu sou gremista. Mas pasmem, se não fosse gremista, com certeza eu seria palmeirense. Sem contar que eu sou gremista graças ao Palmeiras. É uma história estranha. Mas eu lembro, eu devia ter assim meus 8, 9 anos. E eu estava na casa da minha tia, da minha madrinha, estavam as famílias reunidas. E o Grêmio enfrentava o Palmeiras no Estádio Olímpico. Eu não estava nem aí para futebol. Mas enquanto a mulherada ficava num canto, os homens ficaram na mesa com o rádio, era no rádio, e a criançada brincando. E o primeiro tempo terminou 0-0. Ali por 25 minutos do segundo tempo, Palmeiras 1, Grêmio 0. A tristeza de levar aquele gol, porque na época, Grêmio Internacional eram clubes regionais. E jogar contra os gigantes do São Paulo e Rio de Janeiro era algo assim absurdo. E conseguir vencer, então. Mas o empate era bom resultado. Eu via eles aí torcendo, mas eu tô brincando. Mas quando o Palmeiras fez o gol e aquele clima de velório ficou na mesa, eu fui meio que prestando atenção. Aí depois de tomar o gol, o Grêmio não se mexeu não, foi pra cima, e era pressão. E eu via aquele crescente. Fui me aproximando, quando eu me dei por mim, eu estava em pé do lado da mesa, com o ouvido no radinho. E naquele jogo, o Grêmio, de uma forma inacreditável, virou e venceu por 2-1. Era todo mundo se abraçando, todo mundo fazendo a maior festa. Me deu um acesso de choro que ninguém entendeu, porque eu jamais liguei para o futebol. Pois bem, no dia seguinte,
eu comprei um caderno, pedi para minha mãe comprar um caderno, aqueles grossos, e comecei a anotar tudo que era jogo do Grêmio, com escalação do time, escutava a rádio, eu passei a viver Grêmio. E cada vez mais alucinado pelo time. Aí, outra imagem que me marcou, passagem que me marcou, Grêmio e Flamengo de Caxias. Era o Flamengo, não era nem o Caxias. Jogo no Estádio Olímpico. O Caxias, o Flamengo, tinha o goleiro Barreira. E naquela noite, uma noite fria, uma quarta-feira, o Barreira fechou o gol. E o jogo estava 0-0 até o final, 44 minutos do segundo tempo. E eu tô com meu radinho de pilha ali. Nisso, era o último ataque do Grêmio. A bola foi cruzada, o Barreira saiu e jogou para fora da área. Quando jogou para fora da área, eu digo, não dá nada. Nessa de jogar para fora da área, a bola sobrou pro Loivo, um ponta esquerda, que tinha um canhão na canhota. E o Loivo, de fora da área, pegou um pombo sem asa. Então, como o narrador estava desanimado com o último ataque que não deu certo, ele gritou gol do Grêmio. Quando ele gritou gol do Grêmio, eu perdi o meu radinho de pilha. Porque eu dei um grito e joguei aquele rádio na parede que espatifou. Tecnicamente, meu pai deveria até me chamar a atenção, minha mãe fica... Mas dizem eles que quando chegaram na sala, eu estava com taquicardia, branco, deitado no chão chorando. Que o rádio foi de menos, tanto que depois eles me compraram outro. Então é isso. Eu sou gremista. Mas se gremista não fosse, palmeirense eu seria. E hoje nós temos times brasileiros disputando um Mundial. Bom, acima de tudo, eu acho que eu sou gaúcho e brasileiro. Talvez não nessa ordem. Mas quando os brasileiros jogam contra times de fora, eu não vejo a camisa do clube, eu vejo o Brasil. São atletas representando o nosso país num esporte que é uma paixão mundial. Então eu torço invariavelmente para os brasileiros, com uma grande exceção, o Esporte Clube Internacional. Para o Internacional, hoje, eu não torço hipótese nenhuma. Aí alguém vai dizer, pô, mas que ignorância, rivalidade não é inimizade, pô, o Internacional é do Rio Grande do Sul, o certo seria... Concordo, o certo seria eu torcer pelo Inter. E quando morava fora, eu não tinha esse ranço do grenalismo. Eu vibrei quando o Inter foi campeão mundial em 2006. Eu perdi amigos em São Paulo quando roubaram o Inter contra o Corinthians, um pênalti claro em cima do Tinga, que não marcaram o pênalti, ainda expulsaram o Tinga, e o jogo estava 0-0, se o Inter vencesse, seria até campeão brasileiro naquele ano. Eu fiquei revoltado. Só que mais revoltado ainda, eu fiquei, foi no ano do título mundial, e depois de torcer para o Internacional, tive que aguentar de uma boa parte da torcida colorada, não toda, tem torcedores colorados que eu respeito, que sabem separar, zoações, deboches, xingamentos contra o Grêmio, ataques pessoais, de uma arrogância sem precedentes. E aquilo me marcou. Então eu não consigo torcer para o Inter, porque eu penso nesse tipo de torcedor, que se o Inter se der bem, eles irão comemorar. Mas temos aí 4 representantes do Brasil na Copa do Mundo de Clubes. Até hoje, já sido a segunda rodada da primeira fase, não sei como será a sequência, os times estão indo muito bem. Então, eu quero que todos façam uma bela e digna campanha. Mas se me permitirem, eu vou torcer pelo Palmeiras. Espero ter deixado claro o porquê. Porque todos os que lá estão são o Brasil na Copa do Mundo. Mas se eu não fosse gremista, palmeirense eu seria. Sendo assim,